Olá pessoal, eu sou Ruana Labres, esse é o canal Minha Mãe Tem Alzheimer. Sejam bem-vindos, principalmente você que chegou agora. E agradeço também ao nosso amigo Joar de Oliveira, lá dos Corações Entrelaçados, a minha amiga Cláudia, de Dona Francisquinha Alves, o Bom do Alzheimer, por estarem falando bem do nosso canal, estarem indicando vocês para se inscreverem e ficarem conosco. Para quem não me conhece, recentemente eu tive a partida da minha mãe, em setembro último, e hoje eu vou estar falando um pouquinho dessa nossa história. Cuidei da minha mãe durante 9 anos com Alzheimer, apesar de morar com ela há 16 anos, desde o falecimento do meu pai, em que ela deprimiu e pensava que não ia sobreviver ao luto. Bem, então larguei tudo e vim morar com ela. Larguei casa, empregos, vida social e não me arrependo. Procurei fazer de tudo dentro do meu alcance, seja físico, emocional e financeiramente, para ela ter uma qualidade de vida, até que há 9 anos atrás ela teve um problema gastro, uma úlcera perfurada, e foi operada de emergência no dia 28 de outubro, 9 anos atrás, em 2010. Quase foi a óbito, ficou no hospital internada mais de 30 dias e ao retornar para casa ela retornou muito confusa. Esses foram os primeiros sinais do Alzheimer nela, uma confusão mental, uma agitação noturna em que nós pensávamos que era uma agitação devido ao tempo que ela ficou no CTI, um tempo que ela ficou hospitalizada. Apesar de eu estar presente o tempo todo o tempo, ela me reconhecia, mas não reconhecia a casa, não lembrava que o marido tinha falecido e começou a ter os primeiros sinais do Alzheimer. Só que Alzheimer não passava pela minha cabeça e eu achava realmente que era um problema que é comum a idosos que ficam internados um longo período hospitalar, principalmente em CTI. Esse problema foi sanado em outubro para dezembro, passamos o Natal em casa. Em março ela teve uma nova internação com suspeita de embolia pulmonar, que não foi, e nesse meio tempo ela teve uma segunda internação em que ela teve sangramento nas fezes, que fez todos os exames e foi um vaso que tinha estourado devido à cirurgia no estômago, mas que foi acompanhada durante os últimos anos com um gastro excelente profissional que sempre estávamos fazendo endoscopias, etc, etc. Ele saiu do plano de saúde, ficou difícil, mas fomos em frente. O problema maior da minha mãe era o pulmão, por causa dos broncoespasmos, principalmente no último ano em que ficou acamada. Então, desde a cirurgia 9 anos atrás até esse último ano, ela não tinha crises de asma, nem broncoespasmo, inclusive não usava mais a bombinha, não havia necessidade, nem nebulizava. E a partir do momento que ela parou de andar, de fazer uso de uma cadeira de rodas, porque nós a locomovíamos dentro de casa e ela ficava em pé ainda, e por causa das quedas em idosos é muito perigoso, fratura de fêmur, quadril, braço, etc. Optamos em alugar uma cama hospitalar e ela ficou na boa, nessa cama aqui na sala com a gente, vendo televisão. Eu tenho um vídeo falando sobre a TV, que é a janela da vida, não deixem de assistir. E os broncoespasmos voltaram. Ela teve, nesses últimos meses, 2 internações com pneumonia, que a pneumonia
química, que é chamada por causa de broncoaspiração, e com muito broncoespasmo, que são os brônquios inflamados. Então, nebulização, medicação e etc. Nesse meio tempo, descobrimos que a mamãe era alérgica a esse tipo de medicação para broncoespasmo comprimidos. Que as 3 vezes que ela fez uso, ela ficou toda empipocadinha, né? Toda com manchas vermelhas pelo corpo. E foi difícil tratar, mas conseguimos vencer mais essa batalha. Tratar um paciente com DA é muito difícil em alguns momentos, porque eles param de se expressar, param de verbalizar o que está falando. Então você tem que conhecer muito bem a pessoa, tem que ter uma cumplicidade muito forte com essa pessoa para poder entender o que está acontecendo. Pneumonia acontece e mata. Infecções ocorrem o tempo todo. Urinária, estomacal, pulmonar, como eu estava falando, ginecológico, acontece o tempo todo por causa da baixa imunidade. Principalmente com pessoas acamadas. É um risco muito grande, precisa ficar muito atento a tudo isso. A última internação da mamãe não foi por pneumonia, ela estava muito bem orientada com relação a isso, muito bem acolhida aqui em casa. A prevenção era uma coisa imediata, com espessante nos líquidos. O uso de espessante é importante. Alimentação em 180 graus, ou seja, a pessoa sentada ereta, mais ainda para que não bronquiaspire. E todo cuidado é pouco. Então, vocês devem estar se perguntando, afinal de contas, o que aconteceu com a Morena, com a vovó Polly, como vocês chamam carinhosamente? O que aconteceu com a minha mãe nessa última internação? Simples. Devido à baixa imunidade, devido a esse problema estomacal detectado por endoscopia, em que ela estava com feridas na parede do estômago, que levaram a ter sangramento nas fezes, chegou a infecção. E essa infecção acabou deixando-a mais fraca ainda, isso já na véspera de uma alta. Ela ia ter alta depois de 2 ou 3 dias a mais de observação, que não aconteceu, ela teve essa infecção e isso a levou a óbito. Minha mãe chegou a ser entubada, porque o pulmão parou, e logo em seguida os rins. Então foi 24 horas, praticamente. Minha mãe recebeu morfina para deixá-la tranquila, sem sofrimento, sem dor. E houve um momento da despedida. Então, quando eu falo de muito cuidado, muita observação, por melhor que seja cuidar da pessoa, você precisa estar atento 200.000 vezes. Esse foi o motivo do óbito da minha mãe. Infecções. Num outro momento a gente continua falando sobre essa fase terminal, que é uma fase muito difícil, muito dolorida, muito sofrida para nós que assistimos, que vemos a pessoa naquela situação, mas que é um tema importante que vocês precisam assistir, até porque eu não vejo ninguém falando sobre isso nos canais. O Alzheimer não mata, mas fragiliza e maltrata. Deixa o like aí, compartilhe. Conto com vocês. Um beijo.